E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das partidas mais didáticas de toda a história do xadrez. É uma partida extremamente famosa do torneio de Zurich de 1953 entre Mark Taimanov e Miguel Najdorf. Essa partida já foi analisada incontáveis vezes e eu acredito que ela é um clássico que todo enxadrista precisa conhecer. Ela certamente vai te ajudar a jogar posições fechadas de maneira mais consciente e vai te ajudar também a formular planos de ataque. Pois vamos lá. Mark Taimanov começa com o peão D4 e Najdorf responde com o cavalo F6, que é a defesa índia. O cavalo F6 impede que o jogador de brancas expanda centralmente com o peão E4, então o jogador de brancas expande centralmente, jogando o peão C4. Aqui o jogador de pretas deve decidir qual das defesas índias ele está a fim de jogar. Se, por exemplo, o peão E6 teremos uma ninzo-índia, se peão B6 teremos uma índia da dama, e se peão G6 teremos uma índia do rei. E Najdorf opta pela índia do rei, que é uma das defesas mais agressivas do xadrez. A índia do rei geralmente termina em checkmates extremamente bonitos, e essa partida não é diferente. Temos então cavalo C3 e bispo G7, o jogador de brancas joga E4 e as pretas respondem com peão D6. O objetivo do peão D6 não é parar o peão E5, mas sim desencorajar o lance, uma vez que isso seria um erro por parte das brancas. Se o jogador de brancas avança E5 aqui agora, por exemplo, as pretas podem simplesmente capturar, e se as brancas tomam de volta, dama toma dama, vai forçar uma situação desagradável para as brancas de qualquer forma. Se tomam de rei, não somente perdem o roque, mas tem cavalo G4, que é um duplo que vai ganhar material para o jogador de pretas, e se tomam de cavalo, elas acabam por desdesenvolver a única peça que havia sido desenvolvida até agora, e aí esse cavalo pode sair e o peão de E se torna um alvo. Então, por exemplo, o jogador de pretas aqui pode jogar cavalo E4, cavalo H5, cavalo D7, o que quer que seja, a posição está levemente inferior para o jogador de brancas, sem muito motivo para ele fazer isso. Então, as brancas tendem a seguir desenvolvendo normalmente com o cavalo F3. Aqui o jogador de pretas pode fazer o roque e as brancas seguem desenvolvendo na linha principal com lance bispo E2 para simplesmente poder fazer o seu roque. E como você vê sinalizado, está na hora do jogador de pretas contestar o centro, ou com peão de E ou com peão de C. Geralmente você contesta com peão de E, mas você pode também jogar C5. E o que nós devemos notar é que não importa qual peão escolhido pelo jogador de pretas, nos dois casos é ruim para o jogador de brancas capturá-lo. Por exemplo, se a gente contesta o centro com um C5, o jogador de brancas agora tem 3 peões centrais e nós temos apenas um. Se ele resolve a tensão e captura, o que acontece? Ele melhora o posicionamento do nosso peão de D6 sem mudar em nada a situação dele. Então, por exemplo, quando ele toma, ele vai de ter 3 peões no centro para ter apenas 2, e o peão no centro que nós tínhamos a gente segue tendo de qualquer forma. Então, ele resolver essa tensão somente atrapalha a situação dele. É o mesmo caso quando a gente joga peão de E5. Por mais que isso pareça um sacrifício de peão, não é por conta de uma tática. Então, ele não deve capturar pelo princípio mesmo, dele não diminuir o número de peões centrais que ele tem, não diminuir o próprio controle central dele na posição, mas muitos jogadores de brancas capturam na ideia de que vão ganhar um peão. Não é o caso. Se tivermos peão toma, nós podemos retomar. Ele tende a trocar damas aqui na posição para que a gente não capture a dama dele e piore o posicionamento das peças na retomada. Então ele tende a jogar dama toma D8, torre toma D8 e cavalo toma E5 aqui. E ele tá achando que ganhou um peão, tá se achando o máximo. Não é o caso, a gente pode jogar cavalo por E4 e agora tem um ataque descoberto no cavalo dele. Depois de cavalo toma E4, bispo toma cavalo, temos uma posição vantajosa, uma vez que a partir daqui ele vai ter mais dificuldade para desenvolver. Dos 3 peões que ele tinha no centro, ele tem apenas um, e ele não consegue tirar esse bispo sem pendurar o peão de B. Vai ter que jogar lances que ele não quer jogar, como por exemplo torre B1, que já permite uma cravada um tanto quanto difícil. Se ele jogar, por exemplo, um bispo G5, ameaçando a nossa torre,
que é o lance mais natural dele jogar aqui nessa posição, podemos só tomar em B2, ameaçando a torre dele. Depois de bispo toma e bispo toma C7, nós temos uma estrutura de peões mais saudável do que a dele, sem ter nenhum único peão isolado, enquanto ele tem 2 peões isolados aqui. Então essa situação fica vantajosa para as pretas independente do que ocorra, certo? Então o natural depois de peão E5 é que o oponente ou ignore a situação de tensão no centro ou avance o peão. Se ele ignorar, nós seguimos desenvolvendo normalmente com o cavalo C6, que é a linha principal. Se ele avança o peão, a nossa ideia de desenvolvimento agora muda um pouco. Esse cavalo não tem mais a casa de C6. E se ele vem para D7, o oponente pode jogar B4, impedindo o cavalo C5. Então, eu gosto bastante da linha cavalo A6, seguido por cavalo C5. E o objetivo agora é ter esse posto avançado para o cavalo, que pressiona a casa de E4, e nós podemos impedir, na sequência, depois dele defender essa casa, ele de chutar o cavalo jogando A5. Que é um lance que incomoda o jogador de brancas aqui. Eu acho essa linha extremamente interessante para o jogador de pretas, mas vamos de volta à linha principal. O natural para as brancas aqui é ignorar a tensão central, principalmente em alto nível, onde se conhece essa ideia de D5, cavalo A6 e A5 posteriormente, beleza? Então o Taimanov simplesmente optou por fazer o roque, temos cavalo C6 botando pressão no peão, e agora o jogador de brancas avança seu peão para D5. As pretas têm que recuar o cavalo, então elas recuam o cavalo para a casa de E7. E aqui entramos nos temas principais da Índia do Rei e, sinceramente, os temas principais de posições fechadas em geral. Nós temos 2 temas que são de suma importância nessa posição. Primeiro é o tema de bispo bom e bispo mau, que é a ideia de que, numa posição fechada, se nós temos uma cadeia de peões em casas escuras, o nosso bispo, que é da mesma cor da cadeia de peões, é uma peça de qualidade inferior. Então, se nós tivermos a oportunidade, nós devemos efetuar a troca do nosso bispo mau pelo bispo bom dele. E esse bispo é um bispo que você deve defender com a sua vida. Você jamais vai querer a troca do bispo de C8 pelo bispo de E2. Ele é essencial porque ele fica de olho nas casas fracas e ele auxilia muito com o seu ataque no futuro. Se essa troca acontecer, você perde muita força na posição. E o segundo tema, que é muito importante aqui de posições fechadas como essa, é o tema das rupturas de cadeia de peão. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir. Quando nós temos uma posição onde um jogador possui uma cadeia de peões, essa cadeia é extremamente forte, porque dos 4 peões, apenas um está sem defesa. Se nós conseguirmos separar a cadeia de peões de alguma forma, por exemplo, ofertando uma troca no meio da cadeia, nós vamos transformar esses 4 peões conectados e fortes em 2 peões fortes, porque estão conectados, e 2 peões dobrados e isolados. Então a gente foi de uma posição onde dos 4 apenas um estava sem defesa, para uma posição onde dos 4 nós temos 3 que estão sem defesa e, portanto, são alvos na posição. Essa daqui é uma posição onde tanto as brancas quanto as pretas possuem cadeias de peões. O jogador de brancas tem esses 3 peões aqui que formam uma cadeia, e o jogador de pretas tem esses 3 que também formam uma cadeia. Então, para as brancas faz sentido jogar para tentar um C5 e para as pretas faz sentido jogar para tentar um F5. São as rupturas que vão gerar fraquezas e, portanto, o jogo para ambos os jogadores aqui. Então, a tendência na linha principal atual é peão B4 e cavalo H5. Então, as brancas querem jogar C5, as pretas querem jogar F5 e ninguém vai responder ao plano do oponente. Os dois vão cada um jogando para os seus próprios planos. Taimanov opta por jogar cavalo E1, que é um lance que não faz absolutamente nenhum sentido caso você não tenha entendimento da posição. A ideia do cavalo E1 é jogar cavalo D3 no futuro, auxiliando o peão C5, ao mesmo tempo que ele impede o jogador de pretas de jogar o cavalo H5, porque agora ele libera a dama e bispo sob o controle
dessa casa. Então, não temos mais o cavalo H5, porque senão o bispo tomaria o cavalo, ao mesmo tempo que ele está preparando o cavalo D3 de C5, é um lance de altíssimo nível. Nós queremos jogar o nosso F5, então nós precisamos tirar o cavalo daqui. Portanto, jogamos agora cavalo D7. Cavalo E8 também seria uma alternativa na posição. Cavalo D7 tem o pró de controlar a casa de C5, mas tem o contra de ficar na frente do bispo. Cavalo E8 tem o pró de não bloquear o bispo, mas tem o contra de não controlar C5. Os dois lances são perfeitamente jogáveis. Então, cavalo D7 para preparar um F5 e o jogador de brancas joga bispo E3. Jogamos então o nosso F5 e a resposta das brancas é F3. E a ideia aqui para o jogador de pretas é que se a gente toma em E4, a realidade é que a gente não mudou nada da estrutura de peões dele. Os mesmos 3 peões que ele tinha aqui antes, ele vai ter da mesma forma. Então, a gente avança para F4 e montamos uma segunda ruptura de cadeia de peões. Olha só, as brancas agora têm estabelecida uma cadeia de peões de 4 peões, de G2 até D5. Então, nós queremos romper essa cadeia com o lance G5, G4 e abrir a coluna G. Por que é que o jogador de pretas vai querer mexer os peões na frente do rei dele? A ideia é a seguinte, essa é uma posição onde o jogador de pretas tem muito espaço na ala do rei. Como assim muito espaço na ala do rei? Ele tem várias casas livres que ele pode utilizar para trazer peças que estão na ala da dama, bem como manobrar suas peças para essas peças gerarem um ataque. E o jogador de brancas não tem espaço na ala do rei para se defender. As peças dele estão bem claustrofóbicas aqui, sem espaço para manobrar. Todas as casas aqui na ala do rei, praticamente, estão sob algum tipo de controle das pretas. Então, se por um acaso nós conseguirmos jogar peão G4 de maneira defendida, capturar esse peão e abrir a coluna G, pela coluna G é muito fácil das pretas montarem um ataque. Eu vou dar um exemplo. Imagine, esse cavalo vem para G6 e posteriormente vem aqui para a casa de H4. Essa torre pode passar para frente do nosso rei, por estranho que seja, essa é uma configuração super fácil de fazer. A dama pode vir para G5, o cavalo pode vir para F6 e posteriormente para H5. O bispo tem facílimo acesso a H3 e você vê que as pretas têm muita facilidade em poucos lances de montar um ataque fortíssimo por aqui. Quais são as peças que as brancas conseguem trazer para defender? Praticamente nenhuma, porque não tem espaço para manobrar. Portanto, qual que é o plano das brancas? É eventualmente jogar um C5, capturar aqui e jogar onde elas têm espaço. As brancas têm muitas casas para manobrar suas peças na ala da dama. O objetivo das brancas vai ser dobrar torres ao longo da coluna C, jogar um cavalo B5 para ficar de olho nas nossas fraquezas, tentar infiltrar as torres na sétima. Então aqui nós temos uma posição de ataques em alas opostas. O que é que vai determinar para que lado você vai atacar? Geralmente você joga onde você tem espaço para manobrar e onde você tem rupturas de cadeia de peões para você gerar fraqueza na posição do seu adversário. Você vai ver o mesmo tema se desenvolvendo em outras aberturas e defesas de posições fechadas. Vai ser o caso, por exemplo, numa francesa, vai ser o caso, em muitas das vezes, em uma carocã, até mesmo numa siciliana, mas aí é por conta da condição do roque em alas opostas. Enfim, vamos seguir com a partida, mas se até aqui você já aprendeu alguma coisa que você não sabia, eu peço que você dispare o like nesse vídeo, se inscreva no canal porque é de graça e me ajuda demais. E agora vamos ver Miguel Najdorf dar uma aula de xadrez posicional e de xadrez de ataque. Ele começa com o peão G5. Claramente o seu objetivo é um eventual G4, mas para isso ele vai precisar defender a casa de G4. Cavalo D3 é um lance interessante porque apoia o C5 das brancas, então as pretas começam a trazer suas peças para a ala do rei. Cavalo F6. Agora tanto esse cavalo quanto esse bispo defendem o avanço G4, certo? C5 por parte das brancas, vem então a sua ruptura de peões que visa abrir a coluna C,
bem como estabelecer D6 como uma fraqueza para nós. Note que a gente não quer capturar, viu? A captura vai enfraquecer bastante o peão de E5 e vai gerar para ele aqui a possibilidade até mesmo de gerar peões passados no centro. Geralmente, quando você é alvo de uma ruptura de cadeia, a melhor coisa que você pode fazer é aceitar que a ruptura vai vir e ou você tentar jogar para defender a sua fraqueza ou você jogar para controlar a coluna que vai se abrir na sequência, tá certo? Temos então cavalo G6 por parte das pretas, é só um lance para trazer a peça para a ala do rei, facilitar um eventual envolvimento da dama, e o jogador de brancas começa a trazer as suas peças para a ala da dama. Torre C1, já esperando uma eventual abertura da coluna C. Nós jogamos torre F7, que é um lance multipropósito. Esse lance é bom porque nos auxilia no ataque. Eventualmente essa torre vai passar para frente do rei, bem como também fica de olho na infiltração eventual de torre e permite que bispo F8 venha defendendo a nossa única fraqueza na posição, que será o peão de D6, que é um alvo pelo restante da partida após a captura. Brancas aqui optam por jogar torre C2 e agora nós jogamos bispo F8, certo? Tirando o bispo da frente do rei para que a torre possa ocupar esse lugar e deixando o bispo onde defenda a nossa fraqueza. Peão toma, e as brancas jogam dama D2, visando trazer a torre. Veja só que esse dama D2 tira uma defesa das brancas da casa de G4. Então agora as pretas podem jogar o G4 imediatamente. Se o oponente não tivesse jogado dama D2, se ele tivesse optado por outro lance, nós precisaríamos preparar o G4 e provavelmente faríamos isso com um H5. Parece que a gente está expondo o rei, não é o caso porque o centro está fechado, então não tem como ele nos atacar aqui na ala do rei, tá certo? Ele não consegue trazer as peças dele desse lado do tabuleiro para o lado onde está o nosso rei, e como já foi dito antes, nós temos espaço demais por aqui, então é muito fácil de articular uma defesa. Então, dama D2, G4, torre C1, e ao invés de nós capturarmos o peão, Najdorf opta por jogar o lance peão G3, que é um lance bem curioso. Ele está agora sacrificando um peão. Então, peão G3, peão toma, bispo toma. E agora a coluna G está semi-aberta para o jogador de pretas começar o seu ataque. Esse sacrifício de peão foi importantíssimo para dar para o jogador de pretas a iniciativa. Se nós tivéssemos jogado algum lance mais lento nessa posição, como por exemplo o lance peão H5, o jogador de brancas já poderia, por exemplo, iniciar o seu ataque com o cavalo B5. Cavalo B5 ao mesmo tempo ameaça uma infiltração, uma vez que as brancas agora estão controlando essa casa 1, 2, 3 vezes, e também ameaça capturar o peão de A, que está sendo ameaçado 2 vezes. Portanto, ou as pretas sacrificam para iniciar o seu ataque, ou as pretas assumem uma postura defensiva com o peão A6, que também seria um lance totalmente lógico. É inclusive o lance que o computador recomenda. No entanto, o lance peão G3 também é um lance muito legal, porque agora o jogador de pretas tem total iniciativa do seu ataque ao longo da posição. Peão toma, bispo toma, e agora a gente pode começar a trazer as nossas peças para o ataque. Cavalo H5 ameaça o bispo, bispo E7 ameaça o espeto da dama e da torre com bispo G5, e o jogador de brancas joga cavalo B1. E aí você está se perguntando, poxa, o Taimanov pendurou esse lance simples, bispo G5, espeto de dama e torre? Vai nessa! Se você joga o lance achando que foi uma pendurada, as brancas têm a sua ameaça ao longo da coluna C. Se bispo G5, torre por bispo. E parece um lance totalmente inofensivo. Você pode simplesmente capturar e depois de torre toma, as brancas trocaram 2 torres por uma torre e um bispo e saíram na desvantagem. Certo? Certo? Não, errado. Brancas jogam dama por bispo e no final da linha nós temos uma posição onde o jogador de brancas trocou uma de suas torres pelo par de bispos. Então agora nós temos uma posição totalmente perdida, até porque esse cavalo está sendo atacado, estamos com menos material e estamos sem a iniciativa da posição. É claro que o Najdorf viu essa ideia e jogou bispo D7 e agora as brancas saem da ideia do espeto com dama E1.
as pretas jogam bispo G5 e ao invés de parar o seu ataque, jogando por exemplo um torre D1, o jogador de brancas aceita uma cravada na ideia de manter as suas duas torres na coluna C, sempre ameaçando algum tipo de infiltração. E agora o objetivo das pretas é colocar as suas peças nas casas ótimas para o ataque. Então a ideia é uma torre aqui na frente do rei, a dama no lugar que o bispo está ocupando, um cavalo aqui na casa de H4 ameaçando G2 e até mesmo um eventual bispo H3 jogando como um sacrifício para atacar a casa de G2. E você vai ver como é muito natural para as pretas desenvolver um ataque. Veja só, bispo cheque e dama G5 já começou a trazer as peças. Veja só, G2 é um alvo facílimo de atacar e é um alvo difícil de se defender. Temos então bispo F1 defendendo G2, as pretas resolvem por trazer essa torre que não estava participando do ataque para participar, então ele dobra torres na coluna F. A ideia para um ataque de sucesso é você utilizar todas as suas peças trazendo-as de maneira harmoniosa. Temos então torre D1 por parte do jogador de brancas. E olha só, as brancas fizeram um lance estranho. Sempre que o seu adversário faz um lance aparentemente sem razão, você tem que se perguntar o que elas querem com isso. Por que é que agora o jogador de brancas resolveu sair da cravada? A ideia é simples. O jogador de brancas saiu da cravada porque ele quer tirar o cavalo daqui. Qual é a casa do cavalo que nos incomodaria no momento? Seria cavalo C4, ameaçando o bispo, bem como D6. Então, Miguel Najdorf claramente não permite isso e joga peão B5. Aí o jogador de brancas vai lá e joga A4 para tirar o peão dali. E você, ingenuamente vai lá e vai tomar o peão de graça. Olha que legal, o Mark Taimanov, um dos melhores jogadores de todos os tempos, está me entregando um peão de graça. Nossa, que presente gracioso. Claro que não, você tem que sempre se perguntar a intenção dos lances do seu adversário quando o seu oponente joga um lance de aparência estranha. Você nunca pode só capturar as peças que ele te dá, você sempre tem que checar se não é um sacrifício. E isso não vale somente para os jogadores de nível de grande mestre, tá bom? O jogador amador, vez ou outra, também dá umas sacadas dessa. Você, várias vezes, eu aposto, já capturou peões sem pensar e perdeu o jogo por conta disso. Então, ele joga peão A6, peão toma e cavalo C4 é uma ameaça que está totalmente contida. As brancas tentam gerar algum tipo de ameaça com torre C7. Finalmente infiltraram. E o plano de ataque para as brancas agora, se tiverem tempo para executá-lo, seria jogar, por exemplo, um torre A1 e depois um torre A7. Tentar dobrar torres na sétima para tentar fazer as pretas terem que sangrar material por aqui. No entanto, você vai ver que Najdorf nunca vai dar tempo para que isso ocorra. Por exemplo, um torre A1 imediatamente pendura o cavalo. Se ele tirar o cavalo daqui, isso se torna uma ameaça e nós precisaremos gerar uma contra-ameaça depois disso, tudo bem? São coisas para vocês sempre ficarem atentos, porque partidas assim são sempre toma lá da cá. Temos torre G7, torre para frente do rei, uma manobra totalmente natural da Índia do rei para atacar. Cavalo B3 por parte das brancas e veja só, tirou o cavalo do ataque, provavelmente querendo torre A1, torre A7. Então o jogador de pretas vai lá e joga mais uma ameaça, cavalo H4 ameaçando G2. E agora, se essa torre começar a partir para o ataque, as brancas vão levar checkmate na casa de G2, certo? Já temos 3 atacantes aqui e as brancas só têm 2 defensores. Então, as brancas têm que trocar de marcha, no caso vão para marcha ré e voltam para defender. E agora a gente vai pressionar. Bispo H3. Não pode capturar o bispo, senão perde por checkmate, beleza? Eu vou deixar essa daqui de dever de casa. Você faça aqui o cálculo do porquê que o jogador de brancas não pode capturar o bispo e qual que é a sequência de checkmate para as pretas e deixa aí nos comentários. O primeiro a comentar, eu vou fixar o comentário aqui embaixo, viu? Mas agora vamos ver que o jogador de brancas defende G2 mais uma vez com dama E2 e se as pretas quisessem ou precisassem trazer mais atacantes, seria fácil das pretas, por exemplo, articularem uma maneira de trazer essa torre de F8 para atacar G2 ou também esse cavalo da casa de H5 para atacar G2. Se necessário, pretas ainda poderiam jogar rei H8, torre G8, poderiam jogar um cavalo F4 eventualmente, e todas as peças estariam harmoniosamente ameaçando o alvo. Não foi o caso, porque as brancas acabam defendendo de dama
antes de defender com a torre. Se a dama e a torre tivessem trocados de lugar, o jogador de pretas ainda teriam que trazer mais peças para o ataque. Não é o caso, você geralmente não quer que a sua dama seja a primeira defendendo algo, então o jogador de pretas vai lá e sacrifica em G2 na ideia de que a dama vai ficar presa. Depois de bispo toma, a dama captura e temos dama H4. Só tirou a dama do meio do caminho e agora a torre está ameaçando a dama que não tem mais casas. Aí você está se perguntando, como assim a dama não tem mais casas? Ela claramente tem a casa de F1, claramente tem a casa de E2 e eu deixo mais esse dever de casa. Porque é que essas duas casas aqui vão levar a uma perda de material tremenda para o jogador de brancas que acaba jogando dama toma torre e perdendo o jogo em pouquíssimos lances na sequência por falta de material. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima. Um abraço e eu espero que isso tenha sido muito instrutivo.